Fala aí, pessoal, tudo certo? O professor Damas Azevedo aqui na área. E, primeiro de tudo, quero agradecer muito aí a participação de vocês, comentários, retorno ali que vocês deram no vídeo sobre a ADI 2135, né? Comentando ali esse fim da obrigatoriedade do regime jurídico único. E por conta desse vídeo, muitas dúvidas apareceram ali, muita gente mandou bastante mensagem apresentando algumas dúvidas bem interessantes. E até eu percebi que algumas dúvidas são até certo ponto repetidas, elas têm a mesma estrutura no final das contas. Então eu resolvi fazer um vídeo diferentão também aqui, um vídeo de perguntas e respostas, porque eu selecionei ali não todas as perguntas que fizeram, mas perguntas que podem ser também a sua dúvida, né? Perguntas que pode ser que você olhe e fale, pô, mas e aí? Então, quem sabe eu já estou respondendo você antes mesmo que você precise perguntar, né, no final das contas. Porque, repito, foram perguntas que se repetiram, foram dúvidas que se repetiram. Então, fica muito claro que isso pode ser, que podem ser, né, pontos centrais aí de muitas dúvidas do pessoal, tá? Só deixa eu fazer uma rápida explanação aqui, porque antes da gente entrar ali especificamente dentro das perguntas que eu trouxe, é muito importante vocês entenderem que eu tenho visto uma galera assim, ah, não, mas pô, que não sei o quê, porque não tem estabilidade, nada, que a demissão pode acontecer livremente. Galera, vamos devagar. Em 2018, o STF proferiu uma decisão numa situação dos Correios, tá, na época, dizendo que os Correios não precisavam ter constituído ou instituído um processo administrativo disciplinar para gerar a demissão de um empregado público. E aquilo ali caracterizou a ideia que eu falei para vocês e que eu sempre falo. Não, não tem que instaurar processo administrativo, porque é empregado público, é seletista, não é estatutário. E só que o problema é que quando o STF falou isso, o STF falou basta um ato formal de demissão e está tudo certo. Só que não falou o que necessariamente constituía esse ato formal de demissão. E aí, realmente, algumas empresas estatais, porque é uma decisão que vale para a empresa pública e sociedade de economia mista, que vão usar a CLT como grande base, além, claro, de fundações públicas de direito privado. Mas a ideia principal era nessas entidades, sabe? Começaram a mandar a gente embora à torta e à direito, como se não houvesse amanhã. E agora, em 2024, em fevereiro, se eu não me engano, o STF veio e falou: gente, cambada de maluco, se vocês forem demitir alguém, não precisa de processo, mas tem que ter motivação. Porque como é que eu vou me defender? Imagina eu na posição de empregado público, sou mandado embora, não sei o motivo, como é que eu vou contestar a demissão? Como é que eu vou tentar uma reintegração, possivelmente? Que apesar de ser um instituto que você vê no estatuto, obviamente, é um instituto válido, que a CLT também tem reintegração. Então, né, como é que vai funcionar isso? Então, o STF deixou claro, esse ato formal tem que ter motivação. E é aí que o pessoal tem dificuldade de perceber. O que é uma demissão sem justa causa? É uma demissão sem motivação. É a mesma porcaria. Só que aí o pessoal, não, mas o STF já permitiu. Não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo para você é que não é que vai cair também, tem que ser a demissão por justa causa que está na CLT. Não, os caras podem mandar embora você por qualquer motivo que seja plausível. E normalmente a CLT embarca todos esses problemas. Ou abarca, tanto faz. Você entendeu a lógica? Então, gente, demissão sem justa causa é a mesma coisa que demissão sem motivação. Demissão com justa causa é a mesma coisa que demissão com motivação. Tá bom? Essa é a lógica. Então, só para deixar isso claro, porque eu vi uma galera, sempre tem, né? Ah, mas é assim que não sei o quê. Sempre tem aquele pessoal que começou a estudar ontem e eles querem dar aula pra gente, principalmente eu que estou há 22 anos nessa vida, e não é só comigo não, tá? Tem professores especialistas em direito do trabalho aí pela internet que sofrem bastante com esse pessoal. É normal. Vão para a tela. Perguntas e respostas com o professor Dalmas Azevedo. O que você acha? Legal criar um quadro sobre isso? Comenta aí o que você acha. Aliás, antes de falar qualquer coisa, né? Tá inscrito? Tá inscrita? Bora, né? Clica aí, inscrever, custa porra nenhuma. Likezinho, dedinho, aquele dedinho, dá um likezinho e compartilha. Ah, mas ninguém vai ver. Tá bom, ótimo, mas compartilha. Só para o YouTube falar, nossa, olha que legal. O vídeo desse imbecil que nem corta o cabelo, pelo menos está sendo compartilhado. Dá essa moral. Agora sim. Perguntas e respostas. Vamos lá? Primeira pergunta do meu amigo Carlos Barreto, 6029. Professor, a súmula TST 3 de 390 não se aplica? Essa pergunta é ótima. Porque, veja, eu até reproduzi a súmula, que eu quero que vocês entendam a motivação por trás da pergunta do meu amigo Carlos Barreto. Súmula 390, estabilidade, blá, 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 blá. Item 1. O servidor público seletista da administração direta, autárquica e fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41. Porra, Dalma, então tudo que você falou não serve para nada. Porque a gente acabou de ver que o cara tem estabilidade.
E essa mudança do regime jurídico único é em cima dos entes da administração pública direta, autárquica e fundacional. Então está resolvido. Sim, o cara é seletista e tem. Não, calma. O ponto 2 mantém o que a gente já sabe, né? A sociedade economia mista e empresa pública não tem estabilidade. Preste atenção que essa súmula ela é resultado de uma decisão proferida ali num recurso, numa decisão, e foi publicada em 2005. Se você lembrar bem, quando eu falei mais ou menos a história, a timeline ali, né? Ó, que frescura. Quando eu te dei ali a ideia de qual foi o momento em que houve a suspensão do artigo 39 antigo, que agora é um novo, de novo, né? Que tinha acabado com a RJ1, foi 2007. RJU, né? Então, essa decisão ela foi proferida com base em duas situações. Primeiro, pensando na estrutura que se estabeleceu antes da estrutura que a gente viveu agora. Ou seja, quando você tinha a possibilidade de contratação servidor público, empregado público, ou né, agente público em geral, conforme a emenda 19. Então, essa súmula ela foi na situação de pensar o seguinte: poxa, já que agora pode escolher, pode ser que essa súmula aqui seja renovada, mas qual é a ideia? Já que pode escolher, o cara que é seletista tem estabilidade. Então, assim, voltando, essa que é a lógica, tá? Voltando a não ter mais regime jurídico único, será que essa súmula volta a ter valor? Porque ela é uma súmula temporal. Depois de 2007, com a suspensão do artigo 39, essa súmula perdeu a função dela. Tá? Ela não tem mais vigor, ela não se aplica mais no nosso ordenamento jurídico. Porque a ideia era evitar que você tivesse ali algum grande problema nessa mudança de estatuto para seletista. Então automaticamente a súmula volta a valer porque ela nunca foi revogada. Não é bem assim. Pode ser que sim, essa súmula volte a ser aplicada, os advogados usem ela para tentar proteger, e aí futuramente o TST mantém essa posição que o seletista é estatutário. Porque a ideia do TST foi a seguinte: não interessa se é CLT ou estatuto, você está trabalhando para uma pessoa jurídica de direito público, por isso que é o fundacional autárquico, tá? Então ele pensa, pô, cara, não tem por que você contratar por CLT e não dar estabilidade, já que é uma pessoa de direito público. Mas, repito, esse entendimento foi superado com o retorno da obrigação da RJU, e agora, com o fim da obrigatoriedade do regime jurídico único, pode ser que essa súmula volte a ser aplicada. Eu estou dizendo pode ser porque isso vai depender muito de como que o TST pensa agora. Vocês não podem esquecer que o STF muda de opinião de 3 em 3 dias, o TST também. De acordo com a sua formatação, eles podem pegar essa súmula e apagar ela da existência. Ou eles podem voltar a aplicar essa súmula como um padrão, determinar que isso seja aplicado. Isso vai depender muito agora do que vai acontecer daqui para frente. Juízes de direito, aí as decisões que vão parar no TRT, né? Porque todo juiz que aplicar essa súmula, com certeza a administração pública vai chegar dando voadora. E aí o TRT vai levar isso para o TST. E detalhe, isso vai demorar. Porque eu preciso que eu tenha um ente da administração pública direta, autárquica ou fundacional, fazendo concurso público para a CLT e não para estatuto, que é o padrão. Então isso vai demorar um pouco para a gente saber até onde essa súmula vai ser aplicada. No momento, essa súmula não se aplica porque não tem aplicabilidade para ela. Mas ela pode ser ressuscitada? Pode. Então, Carlão, ótima pergunta sua. Tá? A gente não sabe, isso vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente. Claro que orientação de todo professor de direito do trabalho que eu conheço, tá? Eu não estou falando como Dalma, estou falando agora como professores que eu conheço que são de altíssima qualidade. Se cair na prova o teor da súmula 390, tá certo, porque ela continua valendo, ela nunca foi revogada, ela nunca foi retirada da existência, ela tá lá no site do TST ainda. Então, se falar segundo a súmula 390, beleza, você vai dizer que o seletista lá da administração geral da tarefa fundacional tem estabilidade e o seletista das empresas estatais não tem, que é o normal. Tá? Agora, se aparecer segunda súmula, você acha que o pessoal vai fazer isso agora? Não vai, porque isso aqui vai dar muita lenha para a fogueira ainda, tá? E detalhe, tá? Quando eu falo que esse negócio de que a CLT aplicada no direito público não é a CLT tradicional, em 2000 foi editada uma lei, que é a lei que regulamenta o emprego público no Brasil. É uma lei miserável, tem poucos artigos, 5, 6, 7 no máximo, mas traz uma certa forma de você entender a aplicabilidade da CLT. Então, por isso que eu falo que é uma CLT pública, né? Eu brinco disso, mas é uma verdade. Então, Carlos, obrigado. Já rendeu aí um falatório absurdo a sua pergunta, né? Agrupei aqui duas dúvidas que têm o mesmo
tipo, digamos assim, o Rodrigo Santana 2209 e o André YP9FD. Eu não devia ficar falando essas partes porque não faz diferença, né? Rodrigo Santana e meu querido André. Rodrigo Santana, professor, então quem já foi aprovado, porém ainda não assumiu o cargo, mantém o regime estatutário, né? Pelo que entendi, os próximos concursos precisam especificar. E o André, professor, por favor, me responda só uma coisa. Fiz um concurso antes dessa decisão e no edital fala sobre a RJU. Vou assumir em janeiro, estatutário CLT. Lembrando que o curso já foi homologado. Dúvida é a mesma, tá? E foi aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Essa decisão, ela tem efeito ex nunc. O próprio STF deixou claro isso. Então, é da decisão para frente. Ela não pega concursos que já estão finalizados, homologados, que é o caso do André, não pega concursos que estão em produção com edital já publicado, e o edital especificando ali o regime jurídico, tá? Então é o caso do meu amigo, que eu já esqueci o nome, Rodrigo Santana, desculpa, queridão, mas eu tô ficando velho, gente. E vai pegar concursos públicos daqui para frente de acordo com a vontade da administração pública, beleza? Porque lembrando, o que aconteceu não foi o fim da estabilidade no concurso público, foi o fim da obrigatoriedade da adoção do RJU, que é bem diferente a forma de falar, tá? Então é daqui para frente, né? Como diria aquela música, que eu não vou cantar porque eu tenho vergonha na cara. Mas é daqui para frente tudo vai ser diferente, porque vai de acordo com a vontade aí da loucura, tá? E a Luana, queridíssima Luana, aluna da comunidade Sem Miguel, inclusive. Então a minha pergunta é: não fica mais cara a contratação pela CLT, visto que a CLT tem FGTS? Isso não seria mais gasto? Parabéns pelo novo meio de trabalho, obrigado. Os gatos devem estar felizes? Não, Luana, não estão. Meus gatos não estão felizes porque eu fico no cativeiro aqui, e o cativeiro é separado, entre aspas, da casa, é no porão, entre aspas, também da casa, entendeu? E meus gatos ficam lá em cima, que tem uma área verde muito grande aqui, pode ter cobra, tal, a gente não deixa eles virem para cá. Então eles não vêm para, infelizmente, eles não vai ter mais meus gatinhos. No futuro, eu tô querendo construir um negócio aqui para eles poderem vir aqui para baixo, mas tá bom também sem eles, né? Muito chatos, tô brincando. São 5, imagina, saudade. Eu fico me sentindo longe deles, eu fico com saudade sim. Mas vamos para a pergunta que é o que interessa, né? Sim e não. Porque, assim, é aquilo que eu falei também no vídeo de ontem. Eu não acho que o pessoal vai adotar a CLT, porque tem uma porrada de coisa que muda, né? E para a administração pública, nem é tão problemático. Fica mais caro? Fica, com certeza. Mas nem é tão problemático assim, porque recolhimento de FGTS, eles estão até mudando as regras também aí já, né? É uma coisa que vai entrar no orçamento, tá tudo certo. Para eles, está tudo bem, tá? Eles arrumam o orçamento, enfiam no esôfago e vão embora. O que vai acontecer, por exemplo, se eu sou uma entidade que tem um orçamento X e eu resolvo mudar de estatuto para CLT, eu vou diminuir o número de pessoas que eu vou contratar, com base nesse orçamento X que eu tenho. Ou eu consigo um orçamento maior para contratar o mesmo número de pessoas, ou eu vou ter que contratar menos. Sabe? Eles vão se virar. Mas eu concordo com você e eu também acho que não é nem um pouco empolgante mudar. E, gente, olha só. Até uma coisa que eu devia ter falado ontem. De 98 para 2007 foi o período que eu falei para você que a gente viveu com o antigo artigo 39, que agora é o novo artigo 39 da Constituição. Ou seja, o artigo que determinava a facultatividade do RJU. E durante o 98 e 2007, porque lembra, até de 88 a 98 era regime jurídico único, 98 a 2007 não era, aí 2007 suspendeu e agora voltou a não ser. De 98 a 2007, praticamente não houve alteração. Os entes que eram estatutários continuaram estatutários, alguns que eram CLT viraram estatutários, e pouquíssimos, eu não vou dar exemplos porque são mais locais, estados, municípios viraram CLT. Então, assim, não teve um efeito muito grande na época. Pô, cara, eu comecei... Devia fazer isso não, mas tudo bem. Eu comecei a dar aula para concurso público em 2002. Então, eu já vivia isso porque eu estava fazendo faculdade. Aliás, eu comecei a fazer faculdade um pouquinho depois de entrar em sala de aula, mas deixa para lá, é melhor não falar isso não. Eu já estava fazendo faculdade ali em 2002 para 2013, a gente já estava discutindo isso, mas um pouco antes eu já olhava isso exatamente porque eu estava me inteirando por esse mundo maluco. E eu estava com 17 para 18 anos, 16, entre 16 e 18 anos, e eu já estava começando a me inteirar um pouco da administração pública, porque eu comecei a gostar, e foi aí que me levou para a sala de aula e outras coisas mais, inclusive. E eu lembro muito bem que eu, de 2002 a 2007, né, na sala de aula, eu não via
Eu falava sobre isso, né? Ó, existe a possibilidade. Só que a gente, na época, já tinha essa estrutura muito bem dividida. Pessoa de direito público é estatuto, de direito privado é CLT. Isso já estava muito bem montado. E não mudou praticamente nada durante esses 9 anos aí, quase 10, de facultatividade. Então, cara, eu não vejo nenhum motivo para mudar drasticamente o que está acontecendo. Agora, é o que até muita gente comentou no vídeo, que eu falei também. Prefeituras, entidades mais locais, aí são outros 500. E nossa última dúvida desse vídeo do meu queridíssimo Marco Alexandre Faganello. Deixa eu ver se eu entendi. A partir de agora fica a cargo do órgão a possibilidade e não a obrigatoriedade do concurso ser RJU, ou a partir de agora todos serão empregados públicos. Marcos, a sua primeira afirmativa barra pergunta é a decidida. Sim, eles vão ter essa faculdade. Porém, vamos lá, galera. Isso está definido em lei. A contratação pelo estatuto ou a contratação por CLT está definida em lei. Pelo princípio da simetria legal, tudo que está definido em lei só pode ser alterado ou extinto por outra lei. Então, o que vai acontecer? Vai ter que surgir legislação determinando que aquele ente ou aquele outro vão adotar tal sistema. Tá? Então, a gente vai precisar ter isso muito bem montado. Porque se você pegar a Lei 8.112, que é de 1990, RJU ali bombando, você vê que ele fala que é aplicável a todos os entes da administração pública federal que sejam, né, da administração pública direta União, autarquias e fundações públicas de direito público. Então, assim, isso vai ter que alterar. Ou eles mudam 8.112, ou eles fazem alguma alteração em alguma outra lei ali, colocando 8.112 aplicável para alguns e outros. Eles vão ter que mexer nisso, porque só lei vai definir isso. Então, os estados, os municípios, eles vão ter que alterar eventuais leis para permitir a adoção da CLT ou do regime jurídico único, inclusive determinar isso por procedimento. Pode ser que eles estabeleçam que o Ministério, sei lá, vai através de um ato normativo determinar como é que vai ser isso, porque tem muito órgão público, muita entidade pública que é vinculada a um ministério. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas tem que ter lei. A lei primeiro tem que autorizar essa mudança para depois eles mudarem. Então vai demorar, tá? Vai demorar um pouquinho. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. É isso que eu sempre gosto de falar. A gente tem que ver isso na prática, como vai ser. Eu dei o exemplo do INSS, mas assim, acho muito difícil, porque teria que ter alteração na legislação para depois o INSS adotar a CLT, entende? Porque no primeiro momento, de novo, você pega 8.112, está na cara que tem que ser aplicado para o INSS, que é uma autarquia federal. Não tem como fugir. Entendeu? Então, assim, eu sei que a gente faz uma tempestade, um copo d'água, que isso é tradicional. Principalmente a galerinha do YouTube, que quer fazer um monte de vídeo. Acabou o mundo, meu Deus, fedeu tudo. Como eu não faço comentário político, porque não é a minha função aqui, eu sou professor, eu não sou analista político, muita gente quer levar para esse lado. Eu não entro nessa seara de tá tudo uma merda, tá tudo uma beleza. Eu entro na seara de vamos ver o que vai acontecer. E é o que vai acontecer mesmo, tá? Decisões desse tipo, elas têm um impacto muito grande e elas demandam tempo para transição. A menos que o STF se arrependa dessa decisão nas próximas 2 semanas, 2025 vai ser um ano de adaptação para essa novidade. Adaptação se realmente pegar. Porque eu repito, de 98 a 2007 não pegou. Muito pouco. Nada impede, basicamente, o pessoal olhar e falar: tá bom, STF, obrigado, beijo no coração, vá pra cá do cacete, eu vou continuar como eu tava. Nada impede. Tamo junto? Então é isso, meu povo. Ó, tem mais dúvida, tem mais comentário, fica à vontade, vambora, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu quero fazer mais dessa porra aqui, gostei. Gostei dessas perguntas e respostas, porque as perguntas de vocês me mostram exatamente como montar o vídeo. Eu já não sou de trabalhar com roteiro montado, eu não faço um vídeo roteirizado, eu vou e abro a câmera e dane-se. Com a pergunta de vocês, eu passo a ter um roteiro e aí fica um vídeo mais legal, eu tenho certeza. Brincadeiras à parte, tamo junto, comenta aí o que você achou. Vamos nessa, vamos seguir nessa loucura. Tem mais dúvida, manda aí, pode mandar aqui, pode mandar no vídeo original também. Se você não assistiu o vídeo original, não sei o que diabo você tá fazendo aqui, assiste o vídeo original primeiro, porra, e depois vem pra cá. Brincadeira, tamo junto, beijo no coração e até uma próxima oportunidade.